E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com a parte 2 da nossa review. Um City Gold de 180 players, jogado no PokerStars. A gravação está acontecendo aqui nos estúdios do Sombra Poker Team. Aqui são minhas redes sociais, Edu Sombra no Instagram, vamos bombar o Instagram. Twitter, arroba Eduardo J. Alves. Facebook, arroba Sombra Poker Team. Vamos lá. Essa aqui foi a última mão do vídeo anterior. Eu já expliquei bastante ela, só vou passar ela rapidinho. Teve raise, call, eu paguei, liderei. Call, call, check, check, check. Chovei, ele deu call. Então essa aqui foi a mão do blind 50, foi a última mão do blind 50. A próxima mão já começa no blind 100. E vamos lá. Passado algumas mãos. Se a Easy 4 aqui suited, se eu tivesse mais deep e os outros jogadores da mesa tivessem deep também eu abriria. Mas eu acho que aqui eu vou abrir, muitas vezes eu vou tomar steal e eu não posso pagar, então eu prefiro foldar mesmo essa mão. Tem um, dois, três, quatro, até esse aqui no Big Blind, mas ele vai tentar menos steal, né? Mas tem pelo menos quatro stacks boas para steal, então eu prefiro evitar um pouco aqui, então foldei. Se tivesse tivesse mais deep ou pelo menos além da minha stack melhor, os outros, sei lá, uns 3 ou 4 um pouquinho melhor ali, se tivesse um ou dois stack de haste, eu acho que até dá pra dar raise, mas 4 de 6 pessoas, 4 com stack de haste eu prefiro foldar. Passando aqui mais algumas mãos. Rei Vala, o jogador abriu ali no cutoff, o range dele é bem largo. Eu tô com uma mão boa para estar tribetando, porque eu tenho blockers que são cartas que bloqueiam o topo do range dele. Então quando eu tenho um rei aqui, diminui bastante a chance dele ter rei-rei, Ice-rei. A mesma coisa serve pro valete. Então são cartas boas para estar tribetando. Eu fiz aqui um size 2.5 mais ou menos. Um pouquinho mais. É, porque esses jogadores aqui, eu não quero comitar com esses jogadores nas blinds, é uma mão fraca para quando eu tô numa 4bet, e eu acho que faz o efeito contra um range do cutoff, então acho que é tranquilo, ele passou. Dama 7 suited, no começo eu não abro esse tipo de mão, no começo do City Go, do torneio, mas eu acho que aqui agora tem que começar a tentar roubar, então acho que é uma mão que encaixa bem no range aqui para estar abrindo. Tomei call, o jogador foi de check. Aqui o jogador do Big Blind normalmente tem um range grande de call. E como ele tem esse range muito grande, ele vai errar muito aqui. Então aqui eu tenho que sebetar o range todo. Quando eu falo range todo, eu vou sebetar os bluffs e os valores. E eu acho que tem que ser um size baixo. Se eu tivesse as eyes aqui, eu sebetaria baixo também. Tem jogador que faz até menos aqui, faz um terço do pote ou 25%. Eu gosto de fazer um pouquinho mais para ele não ficar dando call com qualquer duas cartas ali. Então eu prefiro um pouquinho mais, mas não precisa ser alto, então acho que faz o mesmo efeito e passou. Continuando aqui, o jogador abriu ali no meio da mesa. Aqui é call quase sempre. Dessa vez eu foldei por algum motivo que eu desconheço. Eu vou pagar quase sempre. Eu só não falo sempre porque se eu falar sempre, vocês vão ver aqui que eu tô foldando, né? Mas aqui foi. Essa mão encaixa bem no meu range de call aqui. Ou time bank, ou tava concentrado em outras. Acabou o time bank, né? Ou eu tava concentrado em outras mesas, ou misclick. Mas aqui é um call bem tranquilo, tá, pessoal? Não pode foldar isso aqui. Eu foldei, mas não é o normal, não. Isso aqui, 99% das vezes eu vou dar call e 1% é essa daqui. Mas vamos lá. Perder tempo nessas explicações. Esse tipo de mão assim, padrão ali da call. Aqui o Ice 2 eu vou foldar pelo mesmo motivo do Ice 4. 7-4. O jogador abriu.
e eu resolvi tribetar ele. E eu vou explicar os motivos que me levaram a tribetar. E dessa vez eu vou usar a estatística do Hold'em Manager para mostrar para vocês como eu utilizo aqui em algumas situações. Então, a primeira situação, eu vou ver o raise dele, no caso o Steel. Então, vou pegar aqui, Steel. Então, ó, ele gosta de roubar bastante. Ele tem um Steel total de 58%, e se você ver aqui Small Blind 75 é bem alto. Então, de 4 mãos ele abriu 3, no botão de duas ele abriu as duas. Então, quando ele teve a oportunidade de steal, que chegou em fold para ele rouba bastante, né? Procura roubar bastante. Então, e no cutoff aqui um pouco menos, né? 33%, de 6 ele roubou duas, tentou roubar duas, né? E então é um jogador que abre bastante em posição final. Sendo assim, o 7-4 já meio que eu tenho que descartar o fold para essa mão, né? Então eu vou. A minha dúvida agora vai ser entre dar call e tribetar. E aí a gente pode vir numa outra estatística que é versus re-steal. Então ele tentou um steal, eu vou tentar um re-steal e como ele age. Ele folda bastante também para re-steal. E é normal, né? Uma pessoa que tem um range muito amplo de steal vai ter que foldar bastante para re-steal. Então é uma tribet aqui eu acredito que cabe melhor do que um flat com essa mão. Eu vou ter um range de flat também, eu vou fletar ali rei dama suited, se eu não resolver chovar direto, um 10 e vala suited, a mesma coisa. Então, algumas mãos que eu não resolver chovar, eu vou estar fletando e vou preferir aquelas brothers ali suited, um pouco mais forte. E essas mãos mais fracas eu prefiro tribetar nesse cenário, foi o que eu fiz, eu tribetei. Ele deu call. E aí bateu um flop bem ruim pra minha mão, porque eu não acertei nada com nada. E, e tá um pouco no range de flat dele ali na tribet. Então ele pode estar fletando mãos como valete 10, valete dama, valete rei, principalmente os suiteds, dama 10, que vai ficar duas pontas. E aí o c-bet ele vai chovar bastante. Então não é uma situação muito boa para mim estar c-betando. E então eu resolvi de check, ele foi check, eu fui de check. Bateu um 2, uma carta que aparentemente não muda nada, e aí ele foi de check. Um outro detalhe que eu não falei, no range de flat também pode ter algumas traps, então pode ter um Ais, um Rei, que estaria fletando por trap. É mais um motivo para não tá cebetando. Porém, quando ele dá outro check aqui no turn, eu já descarto que ele tenha Ais na mão dele, Rei, Ais e Vala, Rei e Vala, qualquer valete praticamente aposta aqui nesse turn. Então, boa parte daquelas mãos que ou ele estaria de trap ou poderia dar check raise por valor já está descartada. Não tem muito aqui. Vai sobrar algumas vezes um flush draw, um 9 ou um air total. Então por isso eu acredito que tem que betar aqui. E caso ele dê call e bata uma carta, sei lá, um 3 de espada, aí eu vou chovar. Apesar que ele vai ficar com uma stack bem curta ali, que é ruim para minha mão, mas eu acho que nesse field assim mais fraco, os jogadores ainda dão call. Você encontra muito jogador dando call e ainda folda, mesmo sobrando lá com 1000 fichas para trás, que dá uns 6, 7 blinds. Então, eu ainda, se bater uma blank lá, uma carta que não muda nada, eu ainda posso chovar boa parte das vezes. E ele vai foldar, porque aí ele vai ter um draw falhado lá, um flush draw ou algum outro tipo de draw lá que falhou e ele vai ter que foldar bastante, mas aqui ele já foldou e passou. Só deixa eu tirar aqui as stats pra gente continuar no nossa review um pouco mais limpa aqui, né? Se precisar de novo, em alguma situação eu coloco de novo as estatísticas. E vamos lá. Dá uma
8, 9, 8, mais de 2. Subi. O jogador deu call. Ele deu check. Aqui eu preferi check behind, porque algumas vezes eu vou estar tomando muito check raise com essa stack dele aqui. Então se ele tem um 7, uma dama, um draw, então eu preferi dar um check behind aqui, controlar um pouco o pot. Bater um valete, que é uma carta que eu não gosto muito ali, atrapalha um pouco o meu range ali, acerta mais o range dele ali de brothers e tal. Então, e se eu acerto o valete eu não sei betaria, então não tem muito porque betar nesse valete. Vou tentar levar pro showdown barato. Aí bateu um 7. Ele foi de check, check, ele tinha um rei 10. Aí puxamos o pote. Passado mais algumas mãos. 5-5 acho que é fraco para abrir aqui com essas stacks envolvidas. Acho que eu fold tranquilo. As 7 eu tenho opção aqui de fletar. Tem opção de tribetar e chovar. Eu acho que o tribet aqui ou chove é melhor. E eu optei por tribetar porque eu acho que nessa situação faz o mesmo efeito e eu não estou investindo tanta ficha assim, das vezes que ele tem um jogo muito bom, então acho que como o range dele é bem largo aqui, ele vai passar bastante essa tribet. Ele passou rei dama suited eu abri, só levei as blinds, 2-2. Essa mão aqui é interessante, porque o jogador limpou ali do começo da mesa. Acho que chovar aqui é uma opção, mas é muita ficha envolvida, ainda mais com esse stack aqui de quase 40 blinds. Então, das vezes que ele acorda com o jogo ali, eu vou pegar uma variância que eu acho que é um pouquinho desnecessária, apesar que é lucrativa. Esse jogador aqui às vezes tem algumas traps no range, então também eu quero evitar isso. E aí eu optei por limpar behind aqui, porque das vezes que ele tem alguma trap e eu acertar, eu ainda posso ganhar um pote grande. Estou investindo só um blind. Pode ser que eu traga mais jogadores para a mão, principalmente o small blind. Então tem um potencial ali de ganhar uma boa quantidade de fichas. Então eu prefiro limpar ali behind. Infelizmente o big blind deu um raise e aí eu tive que foldar e bola para frente. Passado mais algumas mãos. Rei dama off. Subi, tomei call. Aqui eu fiquei duas pontas, backdoor para flush. Eu preferi optar por uma C-bet por alguns motivos. O primeiro é que eu faço ele foldar ali alguns pares baixos que eu tô perdendo. Então, 2-2, 3-3, 5-5, que ele resolveu fletar ali. Provavelmente ele já fold aqui. Das vezes que ele não folda, eu ainda tenho uma equidade muito boa contra essas mãos. Eu faço foldar também alguns AX que eu tô atrás. E eu também determino o size, que por exemplo, se eu dou check aqui, ele vai lá e aposta, sei lá, 800. Eu vou ter que pagar do mesmo jeito, ou check raise, mas vou estar investindo uma quantidade de fichas por um preço que ele determinou. Então eu vejo muitos benefícios em estar betando aqui. Contra alguns tipos de vilões também podemos ir de check raise ou check call, dependendo do size. Então é uma situação que dá para jogar de várias maneiras essa mão, podendo adaptar de acordo com a maneira que o vilão joga ou com o range do vilão, etc. Então eu preferi aqui betar para fazer foldar aquelas mãos que eu falei. Ele deu call. Aqui eu já gosto de check porque o 5 não muda nada, então provavelmente as mãos que ele deu call, ele vai continuar com boa parte delas aqui no turn, então eu preferi de check. E ele fez baixinho aqui, acho que é tranquilo da call, tem porque da raise, temos uma mão boa aqui, então acho que só o call é tranquilo. Infelizmente não bateu nada com nada aqui, aí eu tive que desligar e vamos para a próxima.
Nosso amigo aqui, aquela vez que eu tribetei ele de 7-4, agora ele chovou. Aqui é um call bem tranquilo. Uma dica que eu dou para vocês, que funciona bastante, é quando você tem alguma dúvida se tem que dar call ou não, principalmente nessas mãos intermediárias ali de valores médios. Porque se eu tenho Ás aqui, Ás e Rei, ninguém tem dúvida. O cara show, você vai lá e dá insta-call e acabou. Mas às vezes, alguns jogadores ficam na dúvida se deve dar call com essas mãos. Um próprio Dama 7, Suited, Rei 6 Suited, algumas mãos desse tipo. Um par de 4, um par de 5, sei lá. E uma dica que eu dou é, você vai fazer uma pergunta para você mesmo. Você acredita que esse jogador chova uma mão pior que a minha? Então, sei lá, eu vou fazer a pergunta: será que ele chova dama 8? Ah, eu acho que ele chova. Será que ele chova 10 e 9? Ah, eu acho que ele chova. 10 e vala? Desculpa, 9 e vala? Acho que ele chova. Então vai se tornando um call mais fácil. Se ele chova mãos piores, você tem que pagar. E aqui era uma situação bem clara sobre isso. Eu nem tinha dúvida, mas eu quero pegar essa mão de exemplo, porque em algumas situações a gente tem dúvidas se tem que dar call ou não. E aqui acho que é um bom cenário aqui para estar pagando. E ele tinha um 8-5, então quem chova 8-5 Sulted vai chovar um monte de mãos que o Dama 9 tá bem, algumas dominando. Então, se ele chovou 8-5, provavelmente ele vai chovar lá um 9-5 que eu tô dominando, um 8 e um Dama 8. Vai chovar um monte de mãos. Então aqui é um call bem tranquilo, tá, pessoal? Eu só quis explicar assim porque em outras situações podemos ter um call ali meio duvidoso e vale a pena pegar essa dica e fazer essa perguntinha que o resultado é muito bom. Passei mais uma mão. Ás e Rei. O jogador abriu ali do começo da mesa, eu tribetei para abraçar, no caso aqui, qualquer um, eu daria call. Ele chovou e eu resolvi pagar. Ó. Aqui tem que pagar, né? Eu fui de tribet call. E ele tinha dama-dama e eu ganhei esse flipzinho. Vamos para a próxima mão. Agora passou algumas mãos. O jogador aqui abriu. Eu achei meio suspeito essa jogada dele. Ele tem aqui 12 blinds e tá abrindo ali do cutoff, não chovando direto. E é que eu fiquei bem na dúvida. Eu lembro dessa mão, fiquei na dúvida na hora. O meu padrão aqui é chovar em cima dele. E, e dessa vez eu resolvi pagar porque eu não quis foldar essa mão. Sabe quando você tem uma pulguinha atrás da orelha? E por isso que eu dei call, mas por padrão aqui é melhor o chove, tá, pessoal? Eu, eu, eu gosto bem mais do chove do que do call, mas eu não queria foldar a mão também, é a mão interessante ali. Ele pode estar abrindo aqui um rei 9, um 10 e vala pra roubar o blind. Eu fiquei meio na dúvida, eu preferi só dar call, mas o padrão seria o chove, e aí não tem muito o que fazer, ele se betou ali, meio pote, eu foldei. Rei 6 aqui, fold, 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 fold. Agora ficou algumas mãos sem jogar. Foldei também. Fold. Essa mão aqui. Essa mão que eu deveria ter jogado. Acho que é uma mão interessante. Tanto para entrar no range de limp. Quanto no range de raise. Dependendo das stacks. Dependendo de. Contra quem está jogando. Então. Eu acho que aqui é uma mão que eu deveria estar jogando. Vou até olhar as stats dele aqui. Vamos analisar aqui. Tá carregando. Mas eu acho que essa mão aqui eu poderia ter dado, no mínimo limpar, tá? Mas poderia estar dando raise também.
Eu não tenho muitas mãos dele, só 86. Então não dá pra ter uma análise muito precisa, mas é um jogador tight ali, 18/11. Aqui deveria ter no mínimo limpado. Optei por foldar, mas pelo menos o limp. Deixa eu tirar aqui as HUDs. Vamos lá. Passou mais algumas mãos que eu fiquei sem jogar. As I4. Essa aqui eu já abri porque já estava perto do. Diferente daquelas outras mãos aqui, eu tô com uma stack muito boa e aqui já estava perto do ITM. O ITM, se eu não me engano, é ali pelo blind 250, então nesse city goal. Então aqui estava perto do ITM, aqui eu acho que é uma mão boa para estar pressionando. Stack de restil aqui tem menos também. Basicamente tem esse cara aqui com menos de 20 blinds, que estaria com stack de restil, e talvez esse aqui. Então aqui já é uma situação um pouquinho melhor do que aquelas outras, que tinha vários jogadores com stack de restil. E passou. 4/4. Aqui tá um call mesmo, acho que é tranquilo. Foi check. Acho que esse jogador aqui vai dar check muitas vezes com 10-10, 9-9. Talvez tenha nesse aqui. Acho que é melhor de check aqui mesmo. Tentar chegar no showdown. Felizmente ele betou aqui. Aí acho que melhor linha acho que é jogar seguro. Nesse city goal não precisa ficar inventando muita coisa. Aí eu fui de fold mesmo. Check fold. Tentei levar pro showdown barato, mas não deu. Aqui eu dei raise. Ele foldou. Só voltando aqui, ó, é uma outra mão. Deixa eu ver aqui. Essa aqui. Era uma outra mão que também era possível entrar no range de limp. Tudo vai depender um pouco de como. É que esse aqui eu não tinha muita informação, mas eu acredito que tem. Tanto dá pra entrar no range de limp e ele dá um raise e a gente paga, quanto dá um raise pré-flop. Então depende um pouco contra quem estamos enfrentando. Aí fui de raise. Valete, Rei Vala Sulted. Acho que call, né? Call mesmo. Daria pra squeezar também. É uma opção. Que eu acho que é boa também. Mas acho que o call também é tranquilo. Bater um flop. Não acertamos nada com nada aqui. Acho que é só desligar mesmo. As 9. Poderia ter aberto. Optei pelo fold, mas aqui era uma mão que poderia abrir. Com certeza, se eu tivesse aqui, eu estaria abrindo no hijack. MP ali, eu preferi jogar um pouquinho mais conservador, mas daria pra tá abrindo também. E essa aqui eu vou ver como desenrolou aqui a última mão desse vídeo. Já tem 23 minutos. O jogador fez 3x. Ele tem ali menos de. Ele começou ali a mão com menos de 20. Eu acho que é melhor chovar direto aqui. Não tem muito pra ficar tribetando. Ele já fez 3x. Ele vai foldar menos. Eu acho que é tranquilo aqui o chove. Ele pagou. Ele tinha esse 10 e aqui tinha esse rei, ganhei pelo kicker. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui da parte 2. Em breve já vai ter a parte 3 no ar. Eu demorei um pouquinho para gravar essa segunda parte porque veio o carnaval e aí tive uns outros compromissos. Mas eu prometo que as próximas partes vão sair bem mais rápido. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima parte, a parte 3. Um forte abraço e tchau!